Salmo 46, do verso 1 ao 11. Eu quero convidá-los para uma leitura participativa. Você lerá os versículos ímpares e eu lerei os versículos pares. Ok? Salmo 46, do verso 1 ao 11. Começando comigo e depois passando por vocês, assim nos diz a palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Todos juntos a uma só voz, versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode se assentar, que Deus abençoe a nossa meditação. Nós estamos falando ao longo desse mês, que se aproxima do seu final, sobre a seguinte temática: conselhos para 2018. Seja mais que feliz. Ao longo desse mês, nós recebemos conselhos fundamentados na palavra de Deus, conselhos que nos deram um norte daquilo que nós devemos fazer. E hoje nós conversaremos um pouquinho a respeito da ideia de que nós devemos descansar o nosso coração em Deus. Nós devemos aquietar o nosso coração em Deus. Gente, um dado interessante: Tatuí se encontra entre as 30 cidades com menor índice de violência em todo o nosso país. E aqui na região de Sorocaba, ela se encontra no 3º lugar, atrás de Salto e Votorantim. É interessante esses dados, porque por mais que Tatuí está ali no limite, ela está no 29º lugar. Mas quando nós caminhamos pelas ruas de Tatuí, nós observamos que tem crescido muitas realidades negativas aqui na cidade de Tatuí. E isso nos assusta. E a grande verdade é que nós acordamos todos os dias para vivermos em um mundo perigoso, onde há perigo por todos os lados, onde as pessoas se atacam mutuamente. Ou seja, todos os dias nós vivemos em um cenário perigoso. E as pessoas se atacam com muita brutalidade, ataque verbal, ataque físico, e daí por diante. Nós vivemos envoltos nesse cenário. Muitas estatísticas estão sendo levantadas dizendo que tem aumentado o número de crianças que estão morando nas ruas. Eu não sei se você se atinou para isso. Quando você caminha nas ruas de Tatuí, você já identificou que nós, nesse momento, temos várias crianças caminhando nas ruas, pedindo dinheiro, pedindo comida. Eu, particularmente, nesse tempo meu aqui em Tatuí, isso para mim está ficando mais claro agora. Eu tenho visto mais isso nas ruas. Mas dentro de um contexto geral, isso tem crescido. Tem crescido de uma forma assustadora o envolvimento de adolescentes e jovens com drogas. Isso tem devastado muitos adolescentes, muitos jovens. Muitas famílias estão provando da tristeza por causa disso. A criminalidade está latente na sociedade, isso nos assusta muito. E justamente por causa disso, nós trancamos os portões das nossas casas, trancamos as portas e conferimos para ver se de fato nós trancamos as portas. Nós colocamos cerca elétrica no entorno da nossa casa e nós ficamos assustados. E fazemos tudo isso buscando uma vida segura e confortável.
porque nós nos sentimos aprisionados dentro dessa sociedade. E todo esse cenário de violência gera muito individualismo. As pessoas ficaram individualistas. Há uma corrida frenética em busca dos seus próprios objetivos. E para atingir esses objetivos, muitas pessoas acabam maltratando outras pessoas, dentro dessa busca insana para chegar e atingir os seus objetivos. E, infelizmente, nós vivemos em um mundo marcado por muitas guerras, por muitas violências. Agora, eu gostaria que você olhasse para o salmo que nós lemos. O salmo que nós lemos, o Salmo 46, ele é conhecido como Cântico de Sião. Assim como o Salmo 48, o Salmo 76, o Salmo 84 e o Salmo 87. Ele era cantado enquanto o povo de Deus se dirigia a Sião. A palavra Sião significa morada do Deus Altíssimo. Todos os povos se reuniam e ali adoravam a Deus perante a Arca da Aliança. Eles estavam caminhando em direção a Sião. Enquanto eles caminhavam, eles cantavam. O Salmo 46 foi construído e o pano de fundo dele é um cenário de guerra. É um cenário de violência. Olhe comigo, nós temos 3 imagens aqui que relatam para nós tudo isso que acontece no Salmo 46, toda a realidade brutal de violência que nós podemos identificar nele. Do versículo 1 ao 3, nós temos violência na natureza. Todas as catástrofes. O salmista nos diz, a terra se transtorna, os montes se abalam e ficam furiosos, as águas ficam agitadas. O salmista está dizendo, nós muitas vezes nos sentimos inseguros no setor urbano, mas quando nós vamos para os campos, lá também traz consigo as suas dificuldades. E nós identificamos, e isso acontece com muita frequência no mundo de forma geral, tsunamis, terremotos, e isso acaba ceifando a vida de muitas pessoas. E o salmista fala sobre essa ideia da natureza. Do versículo 3 ao 6, eu gostaria que você olhasse para você acompanhar. Do versículo 3 ao 6, o salmista nos fala sobre a violência na política. E ele nos diz que as nações são prejudicadas, os reinos são devastados pela corrupção, há desigualdade e tristeza. Aquilo que Salomão nos diz, e nós oramos por isso agora há pouco, Provérbios capítulo 29, versículo 4, que nos diz que quando os governantes são injustos, a nação sofre, padece. E o salmista, ele trabalha toda essa ideia da política, onde há corrupção, onde há desigualdade, onde há falta de honestidade. O salmista desenvolve isso. Nós vivemos isso hoje, gente? Nosso contexto? Não, né? Lógico que não. Nós vivemos isso. E isso nos entristece muito. Há muita desigualdade, há muita corrupção. Do versículo 6 ao 9, o salmista nos apresenta a violência militar, as guerras. E ele nos diz que, por causa dessas guerras, muitas pessoas são mortas. E nós temos vários tipos de guerra. Nós temos guerra religiosa, nós temos guerra verbal, nós temos o poder bélico, nações se confrontando, e consequentemente muitas pessoas morrendo em virtude disso. Ou seja, o pano de fundo que nós temos do Salmo 46 é a ideia de que nós vivemos em um cenário de violência, em que nós vivemos em um cenário perigoso. Você acha confortável sair da sua casa todos os dias? Por mais que nós moramos em uma cidade que tem em torno de 100 a 120 mil habitantes, nós não nos sentimos confortáveis. E o salmista monta para nós essa ideia, no Salmo 46 nós identificamos isso, que a vida cristã não está isenta de tribulações e de grandes desafios. O próprio Senhor Jesus nos alertou com relação a isso, montando a configuração do mundo, ele falou o quê? Nesse mundo tereis aflições. Senhor, o Senhor não poderia dizer que nesse mundo nós teríamos uma rede, que ia de um lado ao outro, o vento ia tocar a nossa face, e seria um cenário tranquilo, onde nós poderíamos viver de uma forma tão mansa e abençoada. Mas não,
Cristo Jesus falou que aqui nós teríamos muitas dificuldades, mas ele não termina por aqui. O Deus que se encarnou continua dizendo, nesse mundo vocês terão aflições, mas se você conhece, me ajuda. Tem de bom ânimo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu venci o mundo. Ele foi assunto ao céu e depois falou a seguinte coisa: eu deixo com vocês o Consolador. Vocês serão casa do Altíssimo, morada do Altíssimo. O Altíssimo irá tabernacular em vocês, irá morar em vocês. A poetisa Adélia Prado nos diz que nós somos a melhor casa de Deus. Ele mora dentro de nós, Ele está conosco todos os dias. Nós temos um cenário brutal de violência no Salmo 46, mas a violência não é o assunto principal desse salmo. O assunto principal desse salmo é a presença de Deus, a bondade de Deus, o agir de Deus. Não importa as circunstâncias que cercam a minha e a sua vida. Olhe no versículo 1, por favor. Não importa quais são as circunstâncias. O salmista nos diz que Deus é o nosso refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso protetor, que Deus é o nosso socorro bem presente. Nós temos aqui uma leitura poética. O salmista, ele olha para a sociedade, para o mundo antigo, e obviamente ele vê muitos castelos, muitas construções que estão no topo do monte, construções impenetráveis, fortes, e o salmista está compondo o seu salmo enquanto está caminhando em direção à morada do Senhor, e ele está dizendo: tu és o meu rochedo, tu és a minha fortaleza, tu és o meu protetor, tu és aquele enquanto eu caminho e eu sou perseguido pelos meus adversários, tu és o meu socorro bem presente. Nós temos o salmista montando a figura de Deus dentro de uma perspectiva que Deus é o nosso castelo forte, que Deus é a nossa fortaleza, e nós não seremos atingidos pelos inimigos. E o salmista nos diz: Deus é o nosso socorro bem presente. E aqui eu lanço uma pergunta a você: Deus é o seu castelo forte? Quando você olha para a sua vida, para a sua caminhada, para todas as demandas que você tem, para a sua semana que vai se iniciar, e você tem que tomar muitas decisões, Deus é o seu castelo forte? Quando nós pensamos em abrigo, em proteção, nós pensamos em um local onde nós podemos nos refugiar. E o salmista nos diz que Deus é o nosso refúgio. E ele apresenta para nós a ideia do socorro presente. Que o socorro de Deus chega no tempo dele. E muitas vezes nós precisamos desse socorro. E nós somos assistidos, somos abençoados, somos agraciados. Contamos com a presença do Senhor. Ele está conosco sempre à nossa disposição. E sempre quando nós enfrentamos adversidades e lutas, Ele está pronto para nos socorrer. Ele está pronto para nos abençoar. Ele é o nosso protetor. O salmista caminha dizendo que diante dessas tribulações, ele tem algo para dizer com muita convicção. Eu gostaria que você olhasse. Olha a didática de repetição que o salmista usa. Ele enfatiza isso. Olhe comigo o versículo 7, posteriormente o versículo 11. É o mesmo versículo. Você já se atinou para isso? Muitas vezes nós lemos esse salmo e lemos outros salmos e nós não identificamos a didática, a maneira como Deus quer enfatizar algo para nós. Leia comigo, por favor, o versículo de número 7, bem forte. Para isso realmente encontrar morada no seu coração. O que nos diz o versículo 7? Olha a afirmação do salmista. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o versículo 11, por favor. O que nos diz? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O salmista enfatiza isso. Ele remonta a história. Ele fala dos patriarcas. Ele fala de um Deus que trabalhou e que continua trabalhando. O Deus de Jacó. E algo impressionante acontece nesse tópico.
Porque frente às batalhas que nós temos, o salmista, e isso particularmente alegra muito meu coração, o salmista, ele aprofunda isso dentro de uma caminhada íntima. Ele está dizendo, Deus está conosco. Ele traz o próprio Deus para o seu contexto de vida. É o Deus que trabalhou na vida de Jacó, na vida de Moisés, na vida de Abraão e daí por diante. Mas é o Deus que comigo está. É o Deus da intimidade. Ele está comigo, Ele promove segurança enquanto eu caminho. Ele me ajuda a vencer as batalhas que eu tenho pela frente. Olha, existe uma realidade muito ruim enquanto nós desenvolvemos a nossa vida espiritual. E a realidade é, muitas vezes nós não percebemos que Cristo Jesus está conosco. O mar está agitado. E Cristo Jesus nos chama. E nós temos dificuldade em acreditar. E nós temos dificuldade em andar sobre as águas. É um fantasma. Não é Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós focamos nas realidades negativas, nos problemas, e não notamos o agir de Deus. Não notamos o cuidado de Deus. Eu ouvi um testemunho fantástico uma vez de uma pessoa que estava prestes a sair da sua casa, estava vivendo uma realidade financeira muito difícil. E no último dia já tinha arrumado todas as malas. E ali, prestes a sair da sua casa, foi tomar um banho e subir no vapor. Ela escreveu no box daquele banheiro, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Ela escreveu isso. Depois de alguns dias, Deus trouxe graça. Deus trouxe ajuda. Deus sustentou. E aqui eu lanço uma pergunta a mim, a você. Você consegue enxergar o que Deus está fazendo na sua vida? Deus está fazendo? Amém, gente? Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando do seu trabalho. Deus está cuidando da sua vida, da sua saúde. Deus está cuidando da sua família. Deus está fazendo. E a palavra dele nos diz que nunca se viu um Deus que trabalha a nosso favor. Ele é incansável. Ele trabalha todos os dias em prol daquele que o ama. Ele trabalha. Ele está fazendo algo e o salmista entende isso. E justamente por isso o cenário de violência não é o ponto central desse salmo. O ponto central desse salmo você vai identificar agora no versículo 4. O salmista nos diz a respeito da figura de Deus em meio ao seu povo na cidade. O versículo 4 nos diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha o versículo 5. O salmista nos diz, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ou seja, está um caos. Muitas realidades estão acontecendo à nossa volta. E quando nós olhamos para a figura da água no mundo antigo, as cidades eram construídas perto de rios. Do rio Nilo, do rio Eufrates. No Jardim do Éden nós tínhamos 2 rios. Um deles saía e levava água até Jerusalém. A presença do rio, da água, simbolizava vida, riqueza e, acima de tudo, a bênção de Deus em meio ao seu povo. Lutero vai dizer em um dos seus livros, relatando que nós devemos olhar para a cidade, para aquilo que Deus está construindo na cidade. E nós não devemos olhar somente para as realidades negativas. Olha o chamamento que o salmista nos convida no versículo 8. O versículo 8 se inicia dizendo, vinde e contemplai as obras de Deus. Quando nós caminhamos pelas ruas, nós identificamos famílias. E existe a graça comum, Deus abençoa a minha vida, abençoa a vida do vizinho, independentemente da fé dele. Deus abençoa as crianças. Deus abençoa todas as pessoas que estão à nossa volta. O salmista dizendo, olhem ao redor. Não olhem somente para as realidades destrutivas. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente boa sendo levantada por Deus. Tem muita gente compartilhando do reino do Senhor. E nós devemos olhar. Por quê? Quando nós olhamos somente para as realidades negativas, nós ficamos o quê, gente? Não realistas, ficamos pessimistas. E nós não enxergamos o cuidado de Deus. Vinde, olhe a grandeza, a obra de Deus, o agir de Deus, o cuidado de Deus. Justamente por isso nós não seremos abalados, porque Deus está no meio da cidade. A palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz que se o Senhor não vigia a cidade, em vão trabalha?
Olha, você pode colocar cadeado, você pode colocar cerca elétrica, você pode fazer igual eu, que eu tenho uma mania que eu confiro tudo antes de dormir, viu, gente? Vou lá, olho. Fechou. Não é? Acontece tudo isso. Uma vez disparou a cerca elétrica lá em casa, eu acordei todo forte, né? Falei para Amanda, olha, vamos fazer um negócio aqui, pega a chave dos banheiros aí, vamos trancar os banheiros. Vai que esse povo entra pelo vitrô. Tudo lá. Fechamos tudo. Desliguei o alarme lá e fomos dormir de novo. Deus guardou. Eu estava me borrando. Não é verdade? Mas é algo assim, em tom de brincadeira. Mas é o Senhor quem guarda a nossa casa. É o Senhor. É o Senhor quem guarda a nossa vida. A esposa do pastor Emanuel, uma vez compartilhando conosco no acampamento, uma dificuldade muito grande que ele viveu recentemente. E ela dizendo que acordava de madrugada, se ajoelhava perto da cama do seu esposo, colocava as mãos nos pés dele e começava a orar por ele, dizendo, Senhor, guarda meu esposo, o livre de todo mal. O Senhor conhece quais são as lutas terríveis que habitam no coração dele. Livra o meu esposo. Ore pelo seu esposo. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu filho. Ore pelos seus negócios. Ore por tudo aquilo que envolve a sua caminhada. Ore pedindo a proteção de Deus, porque Deus está fazendo. É Ele quem guarda, é Ele quem protege. Nós devemos tomar as nossas medidas e podemos fazer isso. Mas acima de tudo, quem guarda é o Senhor. Saímos para viajar, estrada perigosa, quem guarda é o Senhor. Nós temos irmãos que pegam um trânsito aqui, trabalham em outras cidades, e todo dia estão na estrada. Quem guarda é o Senhor. Mas ore, pedindo a proteção de Deus, clamando pelo Senhor. Deus está no meio da cidade, ela não será abalada. Caminhando para o final aqui. Deus é o seu castelo forte. Deus é o meu castelo forte. Graças a Ele por isso. O Salmo 46 serviu de inspiração para Lutero. E ele escreveu o hino que nós cantamos hoje. Castelo forte é o nosso Deus. Em 1529, na Alemanha, no contexto da Reforma Protestante, quando ele foi preso pelas autoridades daquela época. As autoridades queriam tirar a vida de Lutero. E Lutero, em uma cela fria, ele escreve o hino que nós cantamos, embasado no Salmo 46, dizendo, Deus é o meu castelo forte, Deus é o meu socorro bem presente, ainda que a morte chegue, como nós cantamos, eu vou louvar ao Senhor. Muitas vezes nós cantamos hinos e não identificamos aquilo que há por trás de cada um deles. Lutero escreveu nesse contexto. De fato, ao longo da história, Deus tem sido o nosso castelo forte, o nosso protetor. Ele tem nos ajudado mediante a todas as tribulações que nós temos, a todas as dificuldades que nós temos. Frente a esse cenário inseguro, de violência, nós temos um convite nesse salmo. Qual é o convite? Você vai ler comigo. Olhe comigo o versículo 10. Bem forte. Leia o versículo 10, bem forte. Esse é o convite que nós temos. Vamos lá? Aquietai-vos. Você tem algum salmo predileto? Tem? Algum salmo que você gosta de ler sempre? Esse aqui é um dos que eu gosto. Mas confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade com esse versículo 10. Você tem dificuldade em aquietar o seu coração? Nós somos inseguros, medrosos, ansiosos, agitados. E tudo isso mexe com o nosso coração, mexe com a nossa caminhada. E o que o salmista está dizendo é, pare de lutar com as suas próprias armas. Identifique a quem você está servindo. O versículo nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo aqui pressupõe conhecimento de quem é Deus. Nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Nós servimos ao Deus que tudo pode. Ao Deus que acalma a tempestade, que acalma o vento. Ao Deus que abre portas. Ao Deus que nos ajuda no cotidiano. Ao Deus que nos convida a aquietar o nosso coração nele. Cristo Jesus trabalhou essa temática em Mateus capítulo 6. Ele relatou isso dizendo que nós somos ansiosos.
Paulo em Filipenses também fala a mesma coisa. E Paulo usa uma expressão riquíssima, quando ele nos diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Você já leu Atos capítulo 16? Leia na sua casa depois. Paulo pregou a uma moça chamada Lídia. Ela se converteu. Depois, por causa disso, Paulo foi preso juntamente com Silas. E eles foram açoitados, maltratados. Foram para a prisão. E à meia-noite, sabe o que eles fizeram? Eles cantaram ao Senhor. Eles louvaram a Deus. E lá naquela prisão, Paulo escreve essa carta. A carta aos Filipenses. Paulo estava preso, vivendo uma dificuldade grande. Mas por 18 vezes ele cita a palavra alegria nessa carta. É a carta da alegria. E esse texto também nos ensina isso, que nós devemos descansar o nosso coração. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Foge da nossa compreensão humana. Nós não conseguimos esmiuçar isso. Sabe quando você está em um dia difícil, você ora e Deus revigora as suas forças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a sua mente e a sua vida em Cristo Jesus. Você precisa de paz? Está andando agitado em virtude de alguma coisa? O que tem agitado o seu coração recentemente? Você consegue diagnosticar, consegue pontuar algumas coisas? O salmista nos diz, aquietai-vos. Aquietai-vos. Nós temos dificuldades com relação a isso. Nós temos dificuldade de ficar em silêncio. Nós temos dificuldade em ouvir a voz de Deus. Nós queremos resolver tudo do nosso jeito. Caminhando para o final, o salmista nos convida a olhar para esse versículo, a descansar o nosso coração nele e a entender que Ele está no controle de todas as coisas. Nem as aparentes coisas que nós pensamos que nós podemos controlar, nós não podemos. E o convite que nós temos é descansar o nosso coração nele. Mas muitas vezes nós oramos e consequentemente nós nos movemos e falamos a seguinte coisa, deixa que eu resolvo do meu jeito. Eu resolvo melhor. Nós não podemos orar e consequentemente ficar com o nosso coração agitado. Isso revela a pequenez da nossa fé. Há muitas pessoas ansiosas e ficando doentes por causa disso. Há muitas pessoas cultivando várias mazelas por causa disso. Eu não sei se o seu coração é agitado. Você não sabe se o meu coração é agitado. O que eu sei é que a palavra nos diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Chamar os irmãos da música aqui à frente. Você pode se colocar de pé, por favor. Vamos ler mais uma vez o versículo 10. Didática da repetição, para isso ficar guardado no seu coração. Versículo 10. Todos juntos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Portanto, diante das dificuldades da sua vida, não se esqueça. Deus é a sua fortaleza. Amém, gente? Deus é a nossa fortaleza. Deus é aquele que está conosco todos os dias. Ele é o nosso castelo forte. Você já viveu um dia onde você se sentiu fraco? Já viveu? Talvez muitos, né? Muitos. Nossa caminhada é assim, nós oscilamos. Ora estamos animados, contentes, empolgados, jubilosos na presença do Senhor. Em um dado momento nós queremos o quarto escuro. Nós queremos nos isolar das pessoas, das realidades que nos cercam. Porque nós ficamos assustados com o nosso coração agitado, pensando, Senhor, eu não consigo resolver isso. E nós somos especialistas em fugir. Nós somos especialistas em fugir da realidade. Guarde isso no seu coração. Deus é a sua fortaleza. Diante das dificuldades da sua vida, não se esqueça. Deus está com você. Gente, isso é precioso demais. Eu não sei como você lida com a sua devocional com Deus. Mas todas as vezes que nós acordamos, nós temos essa dádiva que é a presença de Deus conosco. Se nós nos levantamos é porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Se nós estamos aqui é por causa disso. E olha que dádiva, que presente. Deus está conosco. Deus é aquele que está conosco, que caminha conosco, que nos ajuda. E por fim, diante da agitação do meu e do seu coração, nós não podemos nos esquecer. Deus está no controle de todas as coisas. Cabe a mim e a você entregar tudo a Ele.
absolutamente tudo. Tudo aquilo que tem roubado o nosso sono, a nossa paz, tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria, nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Eu pedi para os irmãos para nós cantarmos essa canção, que ela abençoa muito meu coração. E eu creio que ela tem conexão com tudo aquilo que nós ouvimos. Cante e peça para Deus abençoar a sua vida. Cantemos ao Senhor. Meus irmãos, qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho? Descansar no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que todos nós aqui precisamos, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Se você está com o seu coração agitado, descanse o seu coração no Senhor. Peça para Ele fortalecê-lo, fortalecê-la. Apresente isso por meio da sua oração, com súplicas, mas de antemão agradecendo, porque nós temos um Deus que trabalha. Nós temos um Deus que trabalha. Apresente a sua vida, a sua família, tudo aquilo que tem agitado o seu coração. Clame a Deus por isso. Deus quer ouvir a sua oração.
Deus quer ouvir o seu clamor, porque Ele é socorro bem presente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo que tivemos. Tu és o nosso Deus, aleluia. Tu és o nosso castelo forte. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que aquieta o nosso coração frente às dificuldades que nós temos. O Senhor está conosco, o Senhor está no meio da cidade. O Senhor está no meio da nossa família. Apesar das dificuldades que nós temos, e nós não seremos abalados, porque o Senhor irá nos proteger. Nós vamos nos refugiar no Senhor. Nos ajude a descansar o nosso coração no Senhor. Podemos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, mas aquilo que nós não podemos fazer, nós lançamos nas tuas mãos. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Tu és o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, como nós lemos nessa noite. Leva-nos debaixo da tua graça e proteção. Conceda-nos uma semana abençoada. Uma semana nesse cenário, nesse mundo onde nós vivemos, que traz consigo muitos perigos, como o salmista nos ensinou. Mas nós confiamos em Ti. Tu és aquele que guarda a nossa vida. Tu és aquele que nos protege. Proteja cada família aqui representada ao longo dessa semana, Pai. Em nome de Jesus. Proteja todos nós. Nos conceda uma semana de graça, alegre, vitoriosa, jubilosa na Tua presença, com o nosso coração centrado e voltado para o Senhor. Nós oramos gratos por tudo e oramos em nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, que o amor de Deus o Pai, que a presença viva e redentora de Cristo Jesus, que a presença consoladora do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana na presença do Senhor para todos nós.